palco, né? O palco não, melhor, o púlpito. E eu já quero chamar ele, pastor Kleber Flauzino. Vem cá, vamos aplaudir aí, gente! Pode ser, meu querido. Pastor querido, tudo bem? Como vai? Rapaz, essa voz aí fiquei até pequena aqui agora, hein? Misericórdia. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Família? Bem, graças a Deus. Glória. Ministério? Bem também. Amém. Tem visto nosso deputado lá? Tenho visto. Agora não é mais, agora é secretário, né? Do turismo. Amém. Manda um abraço pra ele quando você ver. Sim, pode deixar. Tá bom? Sim. Deixa Deus te usar. Obrigado, pastor. Mas não leva nada pra casa, hein? Não. Obrigado, viu? Vamos lá então. Graças a Deus. Queria compartilhar com todos algo que Deus colocou no coração. Às vezes nós pensamos que as perdas momentâneas da vida significam ausência de Deus, ou mesmo que Deus não está olhando para nós, ou até mesmo que o que tínhamos nunca mais voltará. Tem coisas na vida que a gente não vai ver mais, porque é propósito de Deus. Mas tem coisas na vida que é apenas o trabalhar de Deus por um tempo. E quando a gente não entende isso, nós às vezes deixamos de ser abençoados. Eu olho para um personagem da Bíblia Sagrada, o nome dele é Filemão. E o verso 15 diz assim, Paulo escrevendo para ele: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. É interessante que Filemão, ele goza de um bom testemunho de Paulo, da igreja, da congregação, daqueles que com ele convivem. Em sua própria casa havia um núcleo de evangelização. E naquele tempo ele tem um homem que está sob seu domínio, um servo chamado Onésimo, cujo qual a expressão desse nome, a declaração, o significado seria proveitoso, beneficente, aquele que lhe traria uma renda, aquele que era lucrativo. E, no entanto, a história nos diz que esse Onésimo, que era um escravo de Filemão, Paulo escreve dizendo que ele, no passado, era inútil. E para complicar um pouco mais a vida de Onésimo, ele rouba Filemão e foge. Então, se para Filemão, Onésimo, que deveria de trazer lucro, ele agora não só não traz lucro, como ele também agora é considerado alguém que trouxe um prejuízo maior ainda para Filemão. E o texto nos diz que na sua fuga ele vai para Roma, justamente aonde Paulo está. E lá no cárcere onde Paulo se encontra, ele acaba indo parar com Paulo naquela condição. E é dentro desse período em que Paulo o converte ao Senhor. É interessante que Filemão, por algumas vezes, teve em seu próprio lar a presença de Onésimo interno na condição de ouvir a palavra, mas lá ele não se converte. E o que é pior, ele ainda traz para Filemão esse prejuízo que é grande. E quando ele está com Paulo naquele lugar, ele recebe o evangelho na sua vida, mas ele deixou um prejuízo. Uma das coisas que a gente não pode nessa vida é querer começar nada sem resolver o passado. A gente não pode dar passos para frente sem que a gente restaure aquilo que de alguém nós levamos. Aliás, quando furtamos a honra de alguém em público, nos ensina que devemos em público também devolver. E é interessante que Onésimo, que teria que fazer junção ao seu nome, ele que tem o nome, significado de lucro, mas ele não é lucro. Aliás, ele é um prejuízo e deu prejuízo e é inútil para Filemão. Mas ele continua ainda, Filemão ainda tem o título sobre ele. Mas quando a gente olha nos primeiros versículos do capítulo único de Filemão, a gente observa uma descrição de Paulo sobre quem é Filemão. Um homem de Deus, um homem de boa reputação. E a gente às vezes fica pensando, como é que pode alguém que teme a Deus ainda passar por situações e problemas? Talvez você passe por isso, eu passo. Quem não passou, desculpa, vai passar. Faz parte do processo. E Deus sempre sabe o dia de amanhã como sendo melhor para nós. Só que Filemão não é alguém que vive um evangelho apenas de nome, ele é alguém que leva o evangelho a sério. E quando Paulo começa a trazer na carta para ele, diz: olha, eu dou graças a Deus por sua vida. A sua vida é um testemunho, a sua vida é algo que tem fortalecido a vida dos demais. Ele usa inclusive um termo militar da época, ele diz: você, Filemão, com a sua ação nos reanima. E essa era uma expressão
que se dava a entender justamente aos militares da época, os soldados, que quando depois de uma marcha exaustiva, eles paravam em um local e repousavam. E isso lhes trazia ânimo. E é isso que Paulo está dizendo de Filemão. Sua vida, sua conduta, o seu caráter nos reanima. Mas ele tem algo que aconteceu. É a saída de Onésimo, a fuga de Onésimo. E Paulo é um príncipe, né? Porque Paulo fala com Filemão, e é o verso 15 que eu li convosco, que diz assim: talvez ele tenha sido separado de você. É uma maneira gentil de não trazer mais peso para aquilo que já aconteceu. Na verdade, Onésimo não foi separado de Filemão, ele fugiu. Ele fugiu roubando a Filemão. Só que Paulo diz agora para Filemão: por favor, o receba. E ele usa esse texto, na parte da sua carta. Talvez ele tenha sido separado de você por um tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Às vezes nós não entendemos, reclamamos algumas coisas que Deus faz. E ao invés de nós continuarmos adorando, glorificando e sendo grato, mesmo com lágrimas, mesmo em dores, mesmo em enfermidade, mesmo em dificuldade, muitas das vezes sai, ou pode sair de alguns, uma palavra que não deveria sair. Só que o testemunho não é para ser dado apenas dentro de 4 paredes. O caso de Filemão, ele era extensivo. E agora Paulo diz para ele, faz um pedido, dizendo: olha, se inclusive ele te trouxe algum prejuízo, ponha na minha conta. O fato é que Filemão, ele recebe de Paulo esta declaração, e é isso que eu quero alinhar com você para esse tempo, para esta noite. Talvez seja isso que você esteja vivendo. Eu já vivi esse tempo, gostaria de não viver, mas vou viver um tempo talvez assim no futuro. Quando a gente tem interrupções, quando alguma coisa está caminhando e de repente Deus, com a sua permissibilidade, faz a gente ter perdas.